Olá, sou o professor Sereno Cabral e dando continuidade na disciplina Direito Civil Contratos, falaremos hoje sobre os atos unilaterais. Eu vou compartilhar nossa tela para que a gente possa, então, dar seguimento ao conteúdo. Perfeito. Então, os atos unilaterais no direito civil são os atos jurídicos praticados por uma única pessoa, sem a necessidade de consentimento da outra. Esses atos produzem efeitos jurídicos, criando, modificando ou extinguindo direitos e obrigações. No direito civil, os atos unilaterais são classificados em diversos tipos, como a promessa de recompensa, a renúncia, a notificação, a constituição de mora, a confissão e a disposição testamentária. Então, a definição, né? São atos jurídicos que dependem exclusivamente da vontade única, né, de uma parte para produzir efeitos. Esses efeitos podem ser a criação, modificação ou extinção de direitos. A fundamentação doutrinária, né, o Clovis Bevilacqua, explica que os atos unilaterais têm como elemento essencial a manifestação de vontade de apenas uma das partes, que impõe suas consequências jurídicas a terceiros ou ao próprio agente. Os exemplos aqui, né, de atos unilaterais são a promessa de recompensa, doação, renúncia de direitos e o testamento. Né? De acordo com Orlando Gomes, os atos unilaterais são uma exceção ao princípio da bilateralidade, predominante nas relações contratuais, em que a vontade das partes é necessária para a criação das obrigações. Vimos, né, em todos os casos, né, do próprio contrato de compra e venda, locação, empréstimo, comodato, enfim, né, todos nas aulas anteriores, que existe, né, a força, né, do princípio da bilateralidade. Né? Nesse caso aqui, como o próprio nome diz, os atos unilaterais, então, representa apenas a vontade de um dos agentes. Então, né, os tipos aqui, ó, promessa de recompensa. Uma pessoa oferece uma vantagem ou prêmio a quem prestar determinado serviço ou fornecer uma informação útil. Um exemplo típico é um anúncio público de recompensa por informações sobre o objeto perdido. Na doação, a pessoa transfere gratuitamente um bem ou direito a outra pessoa sem esperar a contraprestação. É um dos atos mais comuns que envolve a transferência patrimonial gratuita. E temos ainda a renúncia, né, que é o ato de abdicar voluntariamente de um direito, como ocorre na renúncia à herança ou a direitos processuais. Então, as características dos atos unilaterais. Unilateralidade. Os atos, né, unilaterais são caracterizados pela manifestação de vontade de apenas um sujeito. A aceitação da outra parte não é necessária para que os efeitos jurídicos se produzam. Um exemplo disso é a promessa de recompensa, onde a pessoa que faz a promessa se vincula a cumpri-la, independentemente da aceitação de quem quer que seja. Irrevogabilidade, né? Em alguns casos, os atos unilaterais se tornam irrevogáveis após a manifestação pública. É o caso da promessa de recompensa, que se torna irrevogável após a sua publicação. A partir desse momento, o promitente não pode mais revogar a sua promessa, mesmo que não haja ninguém que aceite. A eficácia imediata é que os atos unilaterais produzem efeitos jurídicos imediatamente após o cumprimento dos requisitos legais. A renúncia e a doação são exemplos disso. A renúncia de um direito produz efeitos imediatos, assim como a doação, que transfere a propriedade do bem do doador para o donatário no momento da sua formalização. Então, exemplos práticos, né? Promessa de recompensa. João, ao perder seu cão de raça, oferece publicamente uma recompensa de R$ 1.000 para quem encontrar o animal. Um vizinho local, né, localiza o cão e o devolve. João agora está legalmente obrigado a pagar a recompensa conforme o ato unilateral da promessa de recompensa. A Maria, em um ato de liberalidade, doa o imóvel de sua propriedade ao seu sobrinho. Esse ato não depende de aceitação para se aperfeiçoar, mas uma vez aceito e registrado, gera a transferência da propriedade. Já renúncia o Pedro, né, ao abrir mão de uma herança deixada por seu pai, realiza uma renúncia, né, expressa perante o tabelião. Esse ato é unilateral e não requer concordância dos outros herdeiros para ser válido. Então, esses aqui alguns exemplos aqui de atos unilaterais. Então, as condições de validade para os atos unilaterais. Primeiro, a manifestação de vontade. A vontade deve ser clara, livre e inequívoca, ou seja, sem erros, sem vício de consentimento, como o erro, dolo ou coação. A manifestação de vontade precisa ser expressa de forma clara e precisa, sem ambiguidades. O objeto tem que ser lícito, né? Possível e determinado ou determinável. Não pode contrariar a lei ou os bons costumes. O objeto deve ser legal e moralmente aceitável, e sua natureza deve ser clara e definida. Bem como
os agentes devem ser capazes, né? Por exemplo, o menor de idade não pode fazer doação sem autorização. A capacidade legal é essencial para que o ato unilateral seja válido. Então, aqui, né, a gente para fazer uma discussão sobre esse tema, né, e aí eu sugiro aqui uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas vocês também podem buscar aí em outros tribunais. Quais são os principais riscos associados à promessa de recompensa e como podem ser mitigados? Discutir a possibilidade de revogação de uma doação já aceita pelo donatário e examinar a eficácia e os efeitos jurídicos da renúncia, especialmente no campo sucessório. E aí, por fim, né, pessoal? Os atos unilaterais representam uma forma relevante de manifestação de vontade no direito civil. São caracterizados pela criação, modificação ou extinção dos direitos sem a necessidade de acordo com outra parte. Compreender a validade dos efeitos dos atos unilaterais é essencial para evitar disputas jurídicas. Isso é especialmente importante em temas como doação, renúncia e promessa de compra e venda. Então, para melhor fixação do tema, nós propomos aqui também uma atividade, né, além daquela pesquisa, a jurisprudência, né, que vocês podem fazer no momento oportuno. Aqui, né, existe essa atividade de fixação. Então, promessa de recompensa. João, após perder sua carteira, publica um anúncio em suas redes sociais oferecendo R$ 500 de recompensa para quem devolvê-la. Maria encontra a carteira e entrega a João. Contudo, João informa que não pagará a recompensa, alegando que a carteira não continha um documento importante que ele esperava. E aí eu pergunto, com base nos princípios dos atos unilaterais, João está obrigado a pagar a recompensa prometida a Maria? Fundamente sua resposta considerando a manifestação de vontade e a eficácia do ato. Procure na jurisprudência embasar aqui esse tema e o que os tribunais estão decidindo sobre, né, casos semelhantes. O caso 2 é uma doação e revogação. Ana doa um terreno que possui uma área rural para seu amigo Carlos, por meio de uma escritura pública. 6 meses depois, Ana se arrepende e decide revogar a doação, alegando que o terreno está sendo utilizado de maneira diferente do que ela esperava. Aí eu pergunto para vocês: Ana pode revogar a doação realizada? Quais são os limites legais para a revogação de uma doação, considerando os requisitos de validade dos atos unilaterais? Verifique também na jurisprudência. Fundamente aqui sua resposta. E o terceiro caso é a renúncia de direitos. Carlos, após o falecimento de seu pai, decide renunciar à herança que lhe foi deixada, em benefício de seus irmãos. Um ano depois, Carlos descobre que a herança incluía um imóvel de grande valor e agora deseja voltar atrás em sua decisão de renúncia. Carlos pode revogar sua renúncia à herança? Explica sua resposta com base na eficácia e na irrevogabilidade dos atos unilaterais. Né? Pesquisa a jurisprudência também para auxiliá-los em caso de necessidade e até fundamente aqui essa resposta com a jurisprudência, certo? E aí o caso 4, a eficácia da promessa de compra e venda, perdão, de recompensa. Pedro, dono de uma empresa de tecnologia, oferece uma recompensa pública de 50 mil para quem conseguir resolver um problema complexo em seu software. João envia uma solução completa para o problema, mas Pedro alega que a outra pessoa também resolveu a questão e que não pagará a recompensa. Pergunto, Pedro está obrigado a pagar a recompensa a João? Explique como a promessa de recompensa se torna eficaz e as responsabilidades envolvidas nesse tipo de ato unilateral? Fundamente sua resposta, né, além da legislação, além de consultar o próprio Código Civil, a jurisprudência, né, busque embasar aqui o seu entendimento. E a renúncia de direitos trabalhistas, né? Marcela trabalha há 15 anos numa empresa e, ao ser promovida, assina um documento que renuncia expressamente ao direito de receber horas extras anteriores à promoção. 2 anos depois, Marcela busca judicialmente a cobrança das horas extras que renunciou. A renúncia feita por Marcela é válida? Analise esse caso sob a ótica da validade dos atos unilaterais, considerando a manifestação de vontade e a licitude do objeto. Né? Verifique aí a jurisprudência, né, a legislação, o que fala sobre essa questão da matéria. Né? Tenha as informações corretas, né? Busque analisar atentamente aí o que fala a jurisprudência, o que fala o nosso Código Civil, para poder aqui embasar e obter mais conhecimento, né, desse tema. Então, sobre atos unilaterais seriam isso, né? E eu vejo vocês numa outra oportunidade. Um abraço a todos.